Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente substitui os dados de uma determinada questão em uma fórmula, em uma expressão da física. Porque o que eu verifico, né? O que eu vejo como o problema de muitos alunos? Às vezes o aluno consegue interpretar o exercício, consegue identificar quais são os dados que a questão vem trazendo, sabe a expressão que precisa usar, a lei que precisa usar, a fórmula que vai usar, porém, na hora que ele vai fazer a substituição dos valores, ele acaba se atrapalhando com a matemática básica. Acaba, às vezes, esquecendo de fazer algumas conversões, esquece algumas regrinhas simples e acaba, às vezes, perdendo uma questão preciosa ali numa determinada prova, num determinado vestibular. Então, nós temos aqui a expressão da força elétrica, que é dada pela lei de Coulomb, da força elétrica entre duas cargas pontiformes. Então, esse K seria o valor da constante eletrostática do meio onde as cargas estão inseridas, Q1 e Q2 é o valor, corresponde ao módulo, né? Elas estão em módulo, é o módulo das duas cargas, e D é a distância entre essas cargas elétricas. Então, no suposto exercício, a gente já tem os valores das cargas, da distância e da constante, e ele quer que a gente encontre, né, a força elétrica. Então, pessoal, primeiramente, antes de já sair substituindo os dados, é interessante, né, da gente verificar, olhando aqui no valor dessa constante, na unidade que ela traz, que essas unidades estão todas no sistema internacional. Newton é a unidade de força do sistema internacional, metro quadrado é a unidade, o metro no caso, né? O metro é a unidade de comprimento no sistema internacional, e esse C maiúsculo é o Coulomb, que é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. E nessa questão nós temos as duas cargas elétricas aparecendo em microcoulombs. Então eu não posso logo de cara já substituir os valores das cargas. Eu primeiro preciso converter essas duas cargas para Coulomb. E qual que é a lembrança, né? Toda vez que eu vejo essa letrinha grega, a letra grega mi, na frente de qualquer unidade, ela significa 10 elevado a menos 6. É o micro. Micro é 10 a menos 6, ou dividido por 1 milhão. Então eu vou simplesmente tirar essa letra mi e colocar no lugar dela a potência 10 elevado a menos 6. Aí eu continuo aqui com coulombs. Então eu converti essa carga para o sistema internacional. A mesma coisa na de baixo. 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A distância, ela está aparecendo em centímetros e eu preciso da distância no sistema internacional, que é em metros. Então, de centímetros para metros, para fazer essa conversão, a gente tem que dividir por 100. Eu posso dividir por 100, esse seria um caminho de centímetros para metros, ficaria 0,03 metros, esse seria um jeito da gente pensar. E um outro jeito interessante, pensando de maneira similar à conversão aqui das cargas, eu poderia lembrar que esse prefixo Czinho aqui, que é o centímetros aqui no caso, significa 10 elevado a menos 2, dividido por 100. O Czinho, a letrinha C, centigramas, centímetros, é 10 elevado a menos 2. Então, da mesma forma que eu fiz aqui com o micro, eu posso vir aqui no lugar da letrinha C, desse prefixo C, substituir essa letra pela potência de 10, aqui 10 elevado a menos 2 metros.
Mas eu prefiro, Henrique, dividir por 100, eu acho melhor, eu lembro mais fácil, não tem problema nenhum. É que para a gente resolver esses tipos de questão, principalmente nessa parte aqui de eletrostática, onde é utilizada a lei de Coulomb, é interessante os números estarem em notação científica ou aparecendo ali com uma potência de 10 para ficar uma conta mais fácil. Se eu mantenho o número aqui com vírgula, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não tem problema nenhum. Você pode converter para metros dividindo por 100, 0,03, e depois passar esse número, colocar esse número em notação científica. Colocar esse número em notação científica que nada mais é do que vir na vírgula, andar 2 casinhas para a direita, transformando esse 0,03 num 3. E aí, como eu aumentei o número 2 casas, eu vou escrever a potência de 10 com o valor igual ao número de casas que eu andei, porém com um sinal contrário, menos 2 metros. Então, mesma coisa, eu acho bastante interessante lembrar que a letra C é 10 a menos 2 para a conversão ficar um pouco mais prática, mas não tem erro, os dois jeitos estão perfeitos. Então, agora para descobrir a força elétrica, todos os dados já estão no sistema internacional. Para calcular a força elétrica, eu vou substituir o valor da constante, que é o K, 9 vezes 10 a nona. Estou trocando a letra K por 9 vezes 10 a nona. A carga Q1, o módulo da carga Q1 é 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6. A carga Q2 é 6 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, nós vamos aqui. Primeiro, eu vou escrever os números aqui na frente para ficar... Vou deixar as potências de 10 por último. Como é uma multiplicação, a ordem não importa, vai ficar 9 vezes 2 vezes 6 vezes 10. Em uma multiplicação com números que estão na base 10, né, ou na mesma base, de maneira geral, eu posso olhar para os expoentes. Na hora que eu vou multiplicar esses números que têm a mesma base, eu olho para o expoente e faço a soma dos expoentes. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Eu vou somar 9 com menos 6 com menos 6. Então, eu tenho que lembrar da regrinha de sinal aqui, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 9 menos 6 menos 6. Menos 6 menos 6 vai ficar menos 12. Então, 9 menos 12 eu tenho menos 3 aqui. Então, no lugar, ao invés de eu escrever de novo 3 potências de 10, eu vou escrever somente 10 elevado a menos 3. Sobre, aqui, eu tenho uma multiplicação dentro do parênteses e o ao quadrado fora do parênteses. Esse ao quadrado vai servir para os dois termos que estão aqui dentro do parênteses. 3 ao quadrado dá 9, e 10 elevado a menos 2 ao quadrado, quando eu faço, né, um número que tem uma potência elevado a outra potência, eu multiplico essas potências, esses expoentes. Vai ficar menos 2 vezes menos 2, vai dar 10 elevado a menos 4. Então, eu vou substituir o 10 a menos 2 ao quadrado, é o mesmo que 10 a menos 4. Agora, como em cima eu só tenho multiplicação e embaixo também eu tenho uma multiplicação, eu posso, como eu tenho números iguais em cima e embaixo, eu posso cortar esse 9 aqui em cima e embaixo. Então, a força elétrica que o exercício está pedindo vai ser 2, que
que o nosso modelo aqui, né, tá querendo que a gente calcule. Vai ficar 2 vezes 6, 12, vezes 10 a menos 3 sobre 10 a menos 4. Vou fazer mais um passo aqui para a gente recordar mais uma propriedade. Eu tenho aqui uma divisão, né, uma fração aqui, 10 a menos 3 sobre 10 a menos 4. Nessa divisão, quando eu tenho dois números com a mesma base, e eles estão dividindo, mesma base que eu falo seria o 10, né? 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 4. E o que eu tenho que fazer? Qual que seria a propriedade? Eu posso, como na multiplicação a gente somou os expoentes, na divisão eu vou subtrair esses expoentes. Então vai ficar menos 3 menos 4. Então vai ficar menos 3 mais 4, vai dar 1. Ou seja, vai ficar 10 elevado a 1 positivo aqui no caso. Então eu poderia fazer por esse caminho, lembrando dessa propriedade, ou também um caminho bastante utilizado é simplesmente pegar essa potência de 10 que está na parte de baixo da fração, está no denominador da fração, e jogar ela para cima. Vai ficar 10 elevado a 4 positivo. Eu vou inverter o sinal. Era menos 4, agora fica 4 positivo. E como os números com base 10 agora estão multiplicando, eu vou simplesmente somar esses expoentes. Eu vou somar menos 3 com 4. Menos 3 mais 4 vai dar 1 positivo. Então ficaria 12 vezes 10 elevado a 1, ou como é elevado a 1 poderia deixar vezes 10, e 12 vezes 10 vai dar para a gente aqui 120 newtons. Então essa seria a resposta, né? Substituindo adequadamente os dados aqui que a questão sugeriu. Beleza, pessoal?